Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos dar sequência no que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, deixa eu começar aqui mostrando para vocês a ideia de todas as possibilidades de amplificadores que existem para a gente poder calcular como é que outros amplificadores funcionariam, tá? E repare aqui numa coisa que eu estava fazendo até agora com vocês, né? Porque é dessa ideia que eu vou expandir aqui. A gente viu um amplificador usando aquela história, tá? Aquela variação do MOSFET, do bipolar, mas a gente viu uma topologia e ela era assim, ó. Uma carga aqui, tinha um transistor do lado de cá, a entrada estava aqui, saída estava aqui, aqui eu tinha uma tensão constante. A entrada estava aqui, a saída estava aqui. Ok? E aí, repara uma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Meu dispositivo é um dispositivo de 3 terminais. Vocês estão na minha tela, né? Só para eu... Sim. Beleza. Esse dispositivo aí é um dispositivo de 3 terminais. Dispositivo de 3 terminais. E aí, o que eu fiz na hora de construir, na hora de conceber esse amplificador aqui, tá? Eu escolhi um par de terminais, que eu vou marcar de amarelo, tá? Um par de terminais para ser entrada do dispositivo, reparem, tá? E eu escolhi um outro par de terminais, para chamar de saída, tá? E aí, repare, como eu preciso de uma combinação de 2 terminais na entrada, uma combinação de 2 terminais na saída, e os dispositivos que a gente está tratando são dispositivos de 3 terminais, sempre vai ter eu sempre vou precisar escolher um dos terminais para ser um terminal comum entre a entrada e a saída, tá? Esse é o nome que eu vou chamar aqui, tá? Ó, um terminal comum entre a entrada e a saída, tá? Isso aqui que vai ser a ideia do terminal comum. Ele vai aparecer tanto na entrada quanto na saída. Nesse caso particular aqui, eu escolhi o terminal comum na fonte, tá? Mas eu poderia ter escolhido o terminal comum na porta, eu poderia ter escolhido o terminal comum no dreno, tá? Que é o que a gente vai olhar aqui agora. Tipo, vamos fazer todas essas combinações. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam. Uma vez escolhendo aqui o terminal comum na fonte, me sobra 2 opções para usar como entrada do dispositivo, tá? Nesse caso particular aqui, eu usei a entrada na porta, mas aí sobrou, tá? Sobrou o dreno para funcionar como saída, mas eu poderia muito bem ter escolhido a entrada aqui no dreno, e aí sobraria a possibilidade de fazer uma saída da porta, tá? Se a gente escrever todas as combinações 2 a 2 aí, dessas coisas aqui de um terminal comum, uma entrada e uma saída, tá? Todas as combinações possíveis, a gente vai ver que tem 6 possibilidades de combinações possíveis, tá? A primeira delas é essa daí que está na tela. Essa daí que já está aqui, tá? Vou colocar assim, eu vou indicar o terminal comum assim, tá? Vou chamar ele de VREF, porque ele não necessariamente precisa ser uma tensão zero. Na verdade, em várias topologias aqui, ela não pode ser uma tensão zero. Mas, do ponto de vista do sinal, isso não importa, tá? Porque, do ponto de vista do sinal, qualquer tensão constante funciona como uma referência do ponto de vista do sinal, tá? E aí, eu vou marcar aqui, então, ó, nessa topologia aqui, que é aquela que a gente estava estudando até agora, tá? Eu vou escolher como entrada, eu vou marcar assim, ó, como ΔV, e eu quero controlar essa corrente aqui, tá? Que eu vou chamar de ΔI. Essa aqui é a topologia que a gente está chamando de fonte comum, tá? Existiria uma outra possibilidade para ela, que seria fazer assim, ó, o terminal comum na fonte, eu controlar a tensão no dreno, e eu influenciar, usar como entrada a tensão de dreno, tentando controlar
a corrente de saída, tá? Lembra que aqui o que eu estou querendo fazer é pegar uma tensão para controlar uma corrente. Tentando botar a variação de tensão para controlar a variação de corrente no outro par de terminais, tá? E isso aqui é a ideia da transcondutância. Lembra disso, tá? Eu quero ver onde que eu consigo obter transcondutância e onde que eu não consigo. No caso aqui do transtor MOS, tá? A corrente de dreno vai ser Kn sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Ok? Alguma coisa parecida lá para o transtor bipolar, apesar de ser um pouquinho diferente, né? Que é exponencial de alguma coisa. As conclusões que a gente vai tirar aqui são todas as mesmas, tá? Por isso que eu nem vou ficar duplicando muita coisa do lado de cá, não. E lembrando que eu tenho a corrente de porta no transistor bipolar igual a zero. No caso do transistor bipolar, você vai fazer a corrente de base a corrente de coletor dividida por beta, que essa é uma corrente bem menor do que beta. E nesse caso aqui eu tenho corrente de fonte igual a corrente de dreno. A gente vai precisar dessas três equações aqui. Então repare uma coisa nessa topologia aqui, nessa que seria uma possibilidade, tá? Eu estou tentando colocar, eu estou controlando a tensão VD, estou mexendo na tensão VD, tentando... Alô? Falando comigo? Eu estou tentando alterar a tensão VD, na esperança de conseguir controlar a corrente ΔI que está indicada ali, tá? Aquele ΔI é corrente de porta. Percebam que é sempre zero, é constante, tá? Isso quer dizer... O que quer dizer isso? Quer dizer que, por mais que eu tente variar aquele ΔV, que está indicado ali, o ΔI vai ser zero. A variação daquela corrente é zero. Aquela corrente é uma corrente constante, tá? Coincidiu de ser uma constante igual a zero, mas a variação dela é zero. Isso quer dizer que, se eu tentar fazer um amplificador com isso daqui, eu não vou conseguir, tá? Porque eu vario a tensão de entrada, mas eu não consigo controlar a corrente dentro do circuito, tudo bem? Por isso que eu vou chamar essa topologia aqui, eu vou descartar ela e falar, cara, é impossível fazer um amplificador com ela. Você pode tentar aí, fazer alguma coisa, tá? Mas você não vai conseguir nunca fazer um ganho a partir dessa topologia, tá? Por isso que eu vou dizer que essa combinação ali, da direita, é uma combinação impossível, tá? É uma combinação impossível. Essa que sobrou aqui, a gente chama de fonte comum. É o nome dela mesmo, porque o terminal comum é o terminal de fonte, tá? Próximo. Repare que eu posso tentar escolher a tensão de referência no dreno ou no coletor do transistor, dos transistores bipolares. Dá o mesmo efeito, tá? Vou chamar aqui de VRF. Vou escolher uma tensão fixa aqui, tá? Vou escolher uma tensão fixa aqui e vou botar o dreno como uma referência, assim como eu botei a fonte ali naquele outro cara, tá? E aí aqui eu tenho duas possibilidades também. Controlar essa tensão, eu poder mexer essa tensão ΔV, usar ela como entrada, na esperança de tentar controlar essa corrente ΔI, que seria uma corrente que o transistor produz. No outro caso, eu tento usar a tensão de fonte como entrada e a corrente de base como saída, tá? E aí percebam uma coisa, percebam esses dois circuitos aqui. No lado da esquerda, eu estou mexendo VG, eu estou mexendo a tensão VG, tentando observar a corrente IS, tá? IS é igual a ID, eu estou mexendo essa tensão aqui. E aí percebam que a tensão VG, de fato, controla a corrente, tá? Essa aqui vai ser uma topologia viável, tá? A gente vai estudar as características dela, tá? Eu, inclusive, vou dar um nome para ela, vou chamar isso aqui de topologia dreno comum
Ou quando for feito a partir de transtorno bipolar, topologia coletor comum, tá? E essa da direita aí? Percebam que eu estou tentando controlar a corrente de base, a corrente de porta. Corrente de porta é uma corrente aproximadamente constante, tá? Quer dizer que eu não consigo controlar essa corrente a partir daquela tensão, tá? Então também vai ser uma topologia que eu não vou conseguir fazer amplificadores a partir dela. Por fim, eu poderia escolher a referência na porta, vou chamar assim, ó, VRF, a referência na porta do transistor, escolher o terminal de fonte como a entrada, querendo controlar a corrente no coletor, tá? E a outra possibilidade é eu usar a tensão de coletor como entrada, querendo controlar a corrente aqui no lado de baixo. E aí percebam que nesse cara da direita aqui, o VG é constante, só que eu estou mexendo no VS. E aí percebam que o VS está aparecendo aqui dentro. Ó. VGS é VG menos VS. Tá? Então o VS está diretamente colocado ali dentro da equação. Beleza, ó. Vou poder controlar essa corrente a partir daquele terminal. Tá? Esse terminal aqui a gente vai dar o nome para ele de porta comum. A gente vai estudar ele já também. Porta comum, que é o terminal de porta, está funcionando como terminal comum entre a entrada e a saída. Tá? Entre a entrada e a saída do circuito. E o cara aqui da direita, tá? E esse cara da direita. Percebam que eu estou variando a tensão de coletor, tentando olhar a corrente S. Corrente S é igual a ID, corrente D está aqui, e aí percebam que a corrente D não varia, em princípio, tá? Em primeira aproximação, ou varia muito pouco quando eu mexo na tensão de coletor. Quer dizer o seguinte, na hora que eu mexo aquela tensão ΔV do lado de lá, tá? Ela não consegue controlar essa corrente aqui. Tudo bem? O que esse aqui, pessoal, causa bastante estranheza na primeira vez que você vê isso, tá? Você olha e fala, caramba, professor, quando você mexe a tensão nesse terminal e quer ver a corrente aqui, funciona. Mas quando você mexe a tensão nesse terminal e quer ver a corrente aqui, não funciona. É exatamente isso, tá? Esse dispositivo é bastante assimétrico em relação à fonte e o dreno, tá? Percebam que a porta controla a corrente, a fonte controla a corrente, mas o dreno, em princípio, ele não controla a corrente. Ai, só um segundo. Em princípio, ele não controla a corrente. Perdão. Em princípio, o terminal de coletor não consegue controlar a corrente no dispositivo. Então, eu vou dizer que essa aqui também é uma topologia impossível. Sobraram essas três aí, tá? Sobraram essas três, das quais essa aqui a gente já conhece. A gente já calculou as coisas tudo. Só vou resumir aqui para vocês lembrarem, tá? O ganho nessa topologia aqui era menos GM vezes a impedância de saída. A impedância de entrada, eu vou chamar assim, tá? Ó, eu vou chamar de M no caso do MOSFET, era infinita. A impedância de entrada, vou chamar de B, no caso do transistor bipolar, era o valor do resistor RP, que aparece no modelo de sinal. E a impedância de saída, nos dois casos, era R0 em paralelo com RC, onde esse RC é a carga que a gente coloca aqui, ó, no caminho da corrente que a gente produziu, para transformar a corrente de volta em tensão. Tá? É isso que a gente fez aqui. O que a gente quer fazer aqui agora hoje? Calcular os outros dois. Calcular os outros dois para ver como é que os outros dois se comportam. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos seguir aqui. Então, amplificador, fonte comum, já foi. Isso comum já fiz. Agora eu quero fazer, então, dreno comum. Direto aqui para conta. Só estou olhando minha nota de aula aqui porque eu fiz uma
pré-calculei uma coisa aqui. Acho que eu só vou fazer direto essa parada aqui. Só ver se vale a pena. Vou direto. Vamos lá. Vamos começar pelo amplificador que eu estou chamando aqui de porta comum. Porta comum. Que vai funcionar da seguinte forma. Tem meu transistor do lado de cá. Eu estou colocando o terminal de porta numa tensão constante. Uma tensão comum, que eu vou chamar simplesmente de VB, o V-bias. Lembrando que eu preciso colocar alguma tensão aqui para que o VGS fique maior do que o VTH. Então, eu preciso que a tensão VG não tenha alguma tensão aí, tá? Mas eu vou colocar uma tensão constante. Do lado de cá, eu estou colocando a entrada do circuito. Ele vai produzir essa corrente de coletor, que eu vou forçar ela a passar num resistor. Do lado de cá eu vou botar uma tensão constante. E aqui eu vou pegar a saída, tá? Onde eu converti a parada. Então é dessa topologia que a gente está falando. É esse cara aí que eu quero resolver, tá? Eu vou usar modelo de sinal, a coisa toda. Então vai ficar assim, ó, tá? O transistor funciona assim no modelo linear, né? R0, GM, essa coisa aí. Então vamos lá, ó. No terminal de porta, tá? Tem uma tensão constante. A variação da tensão constante vai ser 0. É o que vai aparecer aqui. Tensão constante, variação da tensão constante é 0, vai aparecer a tensão 0 do lado de cá, na porta. Na fonte, no meu circuito, nesse terminal aqui, tem meu delta VIN. A entrada está aparecendo aqui. No coletor do transistor, eu tenho um resistor, RD, e na outra ponta dele aqui, eu tenho uma tensão constante. Tensão constante, variação vai ser 0. Tá? A saída, delta Vout, eu estou lendo, eu estou medindo, eu estou observando no terminal do coletor. Todo mundo para aqui agora e vê se entendeu esse modelo aqui linear, porque agora, uma vez você sacou como chega aqui, é só resolver o circuito, tá? É a parte fácil, resolver o circuito. Por incrível que pareça, a parte mais complicada, normalmente, a molecada mais é aqui. Tá todo mundo bem, né? Perceba uma coisa aqui, pessoal. O R0 não está em paralelo com o RD, ó, nesse caso aqui. Lá no primeiro caso que a gente tratou na aula passada, estava em paralelo esses dois caras, tá? Repare que aqui, na parte de cima, os dois estão vendo a mesma tensão, mas embaixo, outro terminal, esse que está vendo 0 e esse que está vendo delta VIN, eles não estão em paralelo, tá? Eles absolutamente não estão em paralelo. Bem? Esses dois caras aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero calcular o ganho. Ganho. Vou fazer Leite-Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então, vou ficar com essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, tem que dar 0, tá? Então, estou ficando ali com GM vezes delta VGS. Delta VGS aqui é 0 menos delta VIN. Então, já vou escrever aqui, tá? Menos delta VIN, que é o delta VGS, mais essa corrente agora aqui. Ela é delta Vout menos delta VIN dividido por R0 mais a última corrente ali, delta Vout menos 0 dividido por RD. Isso aqui vai dar igual a 0. Tudo bem? Faz a conta,
isola a parada, a álgebra já é toda bonitinha. Eu já vou lá nas notas de aula, tem os passos intermediários, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui. Você vai chegar aqui, o ganho, que é delta V out, dividido por delta V in, essa derivada aí, vai ficar assim, ó, Gm mais 1 sobre R0 dividido por 1 sobre R0 mais 1 sobre RD, tá? E aí eu quero que vocês percebam, primeira coisa, ó, 1 dividido por essa tralha aqui toda é R0 em paralelo com RD. R0 em paralelo com RD, tá? Repara que isso aqui apareceu por conta da conta, tá? Mas esses dois casos aqui, ó, absolutamente eles não estão em paralelo, tá? Absolutamente, estou mostrando para vocês, não estão em paralelo, mas, por outro lado, tá? Olha só o negócio que está acontecendo. Do ponto de vista da impedância, se eu olhar aqui o caminho da saída até tensão de referência, tá? Eu tenho um caminho que vem daqui para cá e um caminho entrando daqui para cá. Ó. Tem dois caminhos me levando para a referência do circuito. Tá? Eventualmente, a gente vai ver isso aqui, esses dois, a impedância de saída aqui, tá? Vai ser esse paralelo aí. Acaba sendo uma feliz coincidência. Tá? Mas beleza. Então, percebam isso. Primeira coisa. Tá? Segunda coisa, eu estou somando aqui, ó, GM, que em tese o que eu quero fazer, tá? Sempre é maximizar o GM. Eu quero ter sempre o máximo GM possível no circuito. Então, o GM eu estou sempre tentando maximizar. O R0 é uma impedância grande, tá? Lembrando que esse R0 modela a inclinação dessa curva a partir desse ponto aqui, ó, onde eu entro na saturação. Ou no caso lá, transtorno polar, na hora que eu estou no modo ativo. Tudo bem? É para ser uma impedância grande, tá? Um transtorno razoável, ele é bem... Essa inclinação é bem horizontal, tudo bem? Então, esse R0, para todos os efeitos, é uma impedância grande, tá? E aí, perceba, eu estou somando uma coisa grande com uma coisa pequena. Dividido por uma coisa grande, tá? Eu vou aproximar isso aqui por GM. Vou dizer que 1 sobre R0 é desprezível perto do GM, tá? E vou escrever essa parte de baixo como sendo R0 em paralelo com RD, tá? E aí esse aí vai ser o ganho. Esse aí vai ser o ganho desse circuito. Tudo bem? Impedância de entrada. B. Impedância de entrada, tá? Então, eu quero fazer como que a corrente de entrada, delta I, é controlada por essa tensão de entrada, tá? Controlado por essa tensão de entrada. Eu vou fazer um caso particular aqui com vocês, mas vocês podem fazer depois a conta cheia, conta completa, tá? Vocês vão ver que vai dar uma equação assim, bem maior e que você pode fazer um monte de aproximações no meio do caminho, tá? Aliás, você vai poder fazer uma aproximação lá no meio do caminho e você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar aqui, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar e falar assim, cara, se esse R0 é um valor grande, se esse R0 aqui é um valor grande, tá? Bem maior do que se você estou tentando maximizar ele o tempo todo, tá? É como se fosse um circuito aberto do lado de cá. Como se fosse. É parecido, tá? Não, a resistência é grande, essa ponta aqui, tá? Eu vou calcular como se assim fosse, tá? Porque aí eu já considero a aproximação lá do final e economizo um pouco de caminho aqui nessa brincadeira, tá? E aí percebam que nessa coisa aqui ficou simples, ó, lei de Kirchhoff das correntes no nó de entrada, tá? Que normalmente é o que vai me levar para a impedância de entrada, tá? Eu vou ficar com delta I entrando mais a corrente que está entrando ali do GM, tá? Mais GM vezes delta VGS, que é 0 menos delta VIN. Então, aqui vai ficar menos delta VIN. Aqui dá igual a 0, tá? A impedância de entrada, a relação entre o I e o VIN, isola essa parada na equação aí, tá? Você vai chegar aqui, a impedância de entrada desse circuito aqui é 1 sobre GM, tá? Para todos os efeitos, isso aqui é uma impedância baixa. Baixa impedância,
Tá? C, seguindo aqui, C, impedância de saída. E lembrando que na hora de calcular a impedância de saída, eu quero desligar a tensão de entrada. Desligar a tensão de entrada. Eu vou considerar meu R0 aqui. Eu quero desligar a corrente de entrada e calcular essa corrente aqui de saída. Tá? O que está acontecendo com esse delta I out com relação a esse delta V out? E aí percebo que aqui é fácil, tá? Não tem nem muita conta para fazer. Se eu desliguei a tensão de entrada, olha o VGS. O VGS ficou 0 menos 0. Delta VGS ficou 0. Isso quer dizer que essa corrente aqui está 0. Isso quer dizer que do lado de cá tem 0, do lado de cá tem 0, do lado de cá os dois resistores estão vendo a mesma tensão, tá? Nesse caso particular aqui da impedância de saída, o R0 está em paralelo com o RD. Percebam, tá? Que é o que apareceu essa coincidência aqui em cima, tá? O R0 está em paralelo com o RD em termos da impedância de saída, tá? Repare que não preciso nem fazer muita coisa, tá? Porque eu quero um caminho daqui, desse ponto aqui, para a referência do circuito. Aqui vai ser, é fácil perceber que é 0 em paralelo com RD. Bem? E aí eu posso até reescrever isso aqui como sendo GM vezes a impedância de saída do circuito. Todo mundo pegou comigo aqui? Tranquilo, né? E como é que fica um transtorno bipolar, professor? Como é que fica o transtorno bipolar, tá? Show. Limpar aqui. Vamos lá, com o transtorno bipolar, a cara dele é esta aqui. Eu vou fazer a conta para vocês só onde muda, tá? Em relação ao que... Só onde ficar diferente com relação lá ao do MOSFET. O resto é tudo igual. Então vai ficar aqui VCC. Aqui eu tô lendo a saída. Aqui eu tô lendo a entrada. E aí o modelo de sinal fica assim, ó. Um RP. GM delta VBE. R0. Do lado de cá eu tenho a tensão constante. Do lado de cá eu estou entrando com delta VIN. A ponta de cá eu tenho RC. Uma tensão constante aqui embaixo. E a saída aqui nessa ponta, tá? Como é que fica o ganho? Vamos lá. Eu não vou fazer em todos os detalhes. Você vai lá e faz. Leite da saída, leite das correntes do nó de saída, tá? Essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Tem que somar 0. É tudo exatamente igual que a gente acabou de fazer, tá? Lembrando que agora o GM está multiplicando por delta VBE, que é essa tensão aqui, ó. Mais, menos, delta VBE. O fato de ter um resistor ali muda a corrente que está passando por aqui, mas não muda a tensão que está considerada, tá? O ganho aqui é exatamente a mesma conta, mesmo tudo, tá? Você vai chegar na conclusão que é GM vezes R0 em paralelo com RD. Beleza? B, impedância de entrada. Essa aqui vai ter uma variaçãozinha, tá? Eu vou considerar que o R0 é grande, como se fosse um circuito aberto, tá? E aí eu quero fazer, ó, essa corrente aqui de entrada, mais essa corrente, mais essa corrente, tem que somar 0. Leite quente das correntes no nó de entrada. Aí essa aqui fica um pouquinho diferente, tá? Vai ficar assim. Delta in mais essa que está descendo aqui, tá? Essa corrente está descendo aí é delta VBE dividido por RP. Eu sei a tensão que está aparecendo ali eu sei a tensão que está aparecendo ali, tá? No resistor. Eu sei a resistência. Eu calculo a corrente, tá? Então, estou ficando com delta VBE dividido por RP mais GM vezes delta VBE, tem que somar 0. Quem que é o delta VBE? Delta VBE é VB, que é 0, menos VE, que é delta
Vin. Então, delta VBE menos delta Vin nesse circuito aqui, tá? Substituindo aqui, você vai ficar com delta in, com delta Vin, isola as paradas, tá? Leva tudo que tem delta V para um lado, tudo que tem delta I para o outro lado, arruma coisa, faz a álgebra, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, só fazendo álgebra, tá? Não tem nada especial aqui, nenhuma aproximação nem nada. 1 dividido por GM mais 1 sobre RP, beleza? GM mais 1 sobre RP. E aí, lembrem-se que o RP, nesse caso aqui, é beta sobre GM, beleza? 1 sobre RP é GM dividido por beta. E aí, olha só o negócio que está acontecendo aqui nessa soma. Ó. Eu estou somando GM mais GM dividido por beta. E se o beta for um número razoavelmente grande, sei lá, 100, 200, 1000 vezes, tá? For um número razoavelmente grande, eu estou somando uma coisa com essa coisa, a mesma coisa dividido por um número grande, tá? Estou somando uma coisa por uma coisa que é muito menor, que eu já sei que é muito menor. Então, essa soma aqui vai dar aproximadamente 1 sobre GM. Tudo bem? C, impedância de saída. Impedância de saída. Vou ligar meu R0 aqui de volta. Impedância de saída. Você vai desligar a tensão de entrada. Perceba que quando você desligou a tensão de entrada, o delta VBE ficou igual a 0. 0 menos 0 dá 0. Tá? Essa corrente aqui, então, está igual a 0 para fins do cálculo da impedância de saída. Do lado de cá está aparecendo 0, esses dois caras estão em paralelo, ficou igual o caso que a gente acabou de ver lá. A impedância de saída aqui nesse caso vai ser R0 em paralelo com RC. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo, então. A hora que eu terminar de resolver o próximo, eu vou fazer uma tabelinha com todos os resultados, tá? A gente mostra tudo aí. Seguindo, então. Como é que tá o chat aqui? Eu não tô vendo. Próximo. Próximo aqui é o amplificador que eu chamei de dreno comum, tá? Dreno comum. Ele vai funcionar assim, ó. Ele vai ter a tensão comum no dreno. Tensão comum no dreno, vou botar uma tensão constante. A tensão de entrada vai aparecer na porta do transistor. E vai produzir essa corrente de saída. Eu vou passar ela por um resistor que eu vou chamar de RS, nesse caso aqui. E a saída eu estou pegando nesse lugar aqui. Nesse lugar aqui, tá? Como é que fica o modelo linear dessa coisa? Vai ficar assim. GM-VGS, R0, R0. Aqui meu coletor. E aí perceba, vamos lá. Na porta do transistor está aparecendo meu delta Vin. No coletor do transistor está aparecendo uma tensão constante. É o VDD, beleza? Tensão constante vai virar 0, porque eu só estou considerando nesse modelo variação de tensão e variação de corrente. Na fonte do transistor eu tenho um resistor, RS. Na outra ponta está ligado uma tensão constante, igual a 0. E eu estou lendo a saída na fonte do transistor. Delta Vout está aparecendo aqui. Nessa ponta aí, nesse terminal aqui. Tá? Deixa eu escrever aqui, GM, alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Ó. Ganho. Ganho do circuito. Ganho do circuito. Eu vou fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então, vou ficar, muita atenção aqui. Vou ficar com essa corrente, mais essa corrente, tem que ser igual a essa corrente que está saindo aqui, tá? Vai ficar assim, então, ó, GM vezes delta VGS.
Delta VGS é delta VIN menos delta Vout. Eu já vou escrever aqui. Delta VIN menos delta Vout, que é o delta VGS, essa diferença de potencial aqui, mais. Repara, a corrente descendo, então é 0 menos delta Vout. Vou escrever aqui 0 menos delta Vout, porque eu escolhi assim a corrente positiva, dividida por R0, mais delta Vout menos 0, delta Vout menos 0, dividido por RS. Isso aqui tem que dar 0, tá? Faz a álgebra. Tem os passos intermediários nas notas de aula, tá? Não tem nenhuma aproximação aqui no meio do caminho ainda, tá? Mas faz a álgebra, você vai chegar exatamente nesse resultado aqui. GM dividido por 1 sobre RS mais 1 sobre R0 mais GM. Tudo bem? E aí, ó, repara aqui o negócio. Primeira coisa. 1 dividido por esse fatorzinho aqui, ó, se ele estiver sozinho, tá? Esse fator aqui, ele é o paralelo de R0 com RS, tá? Ele é o paralelo de R0 com RS. E aí, o que eu posso fazer, então? Posso fazer um negócio aqui. Posso falar assim, cara, olha só, isso aqui sozinho é peraí. Isso aqui sozinho é 1 dividido por RS em paralelo com R0. Isso aqui sozinho, esse termo aí, tá? Esse termo aqui, tá dividindo. E aí, para ficar uma coisa um pouco... Deixa eu até escrever, então, ó. Vai ficar assim, ó, GM dividido por 1 dividido por RS em paralelo com R0 mais GM. E para ficar um pouco mais simpático, tá? Que é a forma como vocês vão ver em todos os livros e tal, e até o que vai fazer mais sentido aqui na aproximação que eu vou fazer com vocês, eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse paralelo aqui. Aí vai ficar assim, ó, GM vezes R0 em paralelo com RS, dividido por 1, mais GM, R0 em paralelo com RS, tá? E aí repara o negócio. Eu estou dividindo, eu estou tendo uma divisão aqui. No numerador, tá? Na parte de cima, tem um número, que é um número, repara, GM vezes uma impedância, que é os ganhos aí, que a gente está vendo o tempo todo, tá? GM vezes alguma coisa, que normalmente é um número razoavelmente grande, tá? GM, que é um número grande, vezes uma impedância, que tem um R0 lá no meio do caminho lá. Tem o RS, apesar do RS ser um número pequeno, mas vai dar um número ali, tá? Sei lá, 10, 20, 30, 100, o que seja. Dividido por esse número mais 1. Aproximadamente a mesma coisa, tá? Quando você dividir um pelo outro, esse número aqui vai dar perto de 1. Vai dar sempre menor do que 1, vai dar sempre alguma coisa assim. 0,99, 0,95, 0,92. Vai dar sempre um número por aí. Óbvio, depende da escolha do GEM, depende da escolha do R0, depende da escolha do RS. Tá? Mas sempre vai dar um número menor do que 1, mas perto de 1. Tá? Perto de 1. Por isso que eu vou aproximar, e vocês vão ver todos os vídeos falando que esse cara aqui vai funcionar como um buffer. Tá? Para todos os efeitos, ele funciona como um buffer, porque ele tenta copiar a tensão de entrada na tensão de saída. Tá? Por conta dessa aproximação aqui. Beleza? Seguindo. Pedância de entrada, tá? Repare uma coisa aqui. A corrente de entrada, o delta e in nesse circuito, é sempre 0. Ó, ela tá vendo o circuito aberto aqui, tá? A variação desse cara aqui é 0, isso quer dizer que essa impedância é sempre infinita, tá? Quer dizer que, lembrando, impedância infinita de entrada quer dizer que eu não consigo controlar essa corrente de entrada a partir da tensão de entrada, tá? É isso que está escrito aí. Não tem muito segredo em relação a essa daí. C, impedância de saída, tá? Quero fazer lei de Kirchhoff no nó de saída, só que considerando que eu tenho agora aqui, ó, uma corrente de saída e que a minha tensão de entrada está desligada. Tá? Tensão de entrada está desligada.
vai ficar assim. Vai ficar assim. GM vezes delta VGS, que vai dar, ó, 0 menos delta Vout, mais essa corrente que está descendo aqui pelo R0, que é 0 menos delta Vout. Então, dá menos delta Vout dividido por R0, mais o delta in que está entrando, o delta I out que está entrando no circuito, tem que ser igual a soma do que está saindo, que é aquela que está passando pelo RS, que é delta Vout dividido por RS, tá? Faz a álgebra, faz a conta, você vai chegar aqui, Zout vai dar isso aqui, ó. 1 dividido por 1 sobre RS mais 1 sobre R0 mais GM. E aí, para começar a ficar um pouco mais simpático, eu posso dividir em cima e embaixo por GM, tá? E aí vou ficar com 1 sobre GM dividido por 1 mais 1, que dividiu esse termo aqui, mais 1 dividido por R0 em paralelo com RS, tá? 1 paralelo com RS. E aí, se eu considerar que essa impedância aqui, tá, vai ser razoavelmente maior do que 1, tá? Repare, se esse número aí for razoavelmente maior do que 1, não precisa ser muito maior não, tá? Tipo 10, 20, aí já é o suficiente, tá? Mas se for razoavelmente acima de 1, isso aqui, essa soma toda aqui vai dar aproximadamente 1, tá? Então, isso aqui tudo dá aproximadamente 1 sobre GM. E aí a gente percebe que tem uma impedância baixa. Todo mundo aí pegou? Próximo. 3, 4. Amplificador. O mesmo cara, feito a partir do transistor bipolar. Então, vou ficar aqui ó, com delta Vin. Vou ficar aqui com VCC. Aqui eu tenho um RE. Eu estou pegando a saída do lado de cá. Como é que fica o modelo linear dessa coisa? Tem um RP aqui. Meu GM delta VBE está aqui. R0 está aqui. R0 está aqui. Na base do transistor, eu estou vendo delta Vin. No coletor, no coletor, eu estou vendo tensão constante. Tensão constante vai aparecer 0 no lado de cá. No emissor, eu estou vendo o resistor RE, uma tensão constante do lado de cá. E eu estou pegando a saída no terminal do emissor. Beleza? Estou vendo a tensão no terminal do emissor. Tá? Então, vamos lá. Ó. Primeiro cara aqui, ganho. Vou fazer leite das correntes no nó de saída. Tá? Aqui fica um pouco diferente. Então, vai ficar assim, ó. Essa corrente, que não tinha antes, mais essa corrente, tem que ser igual a essa corrente que está descendo aqui. Então, vai ficar delta Vin menos delta Vout dividido por RP mais GM delta VBE. Delta VBE é essa tensão aqui, ó. Eu já vou escrever ela aqui. Delta Vin menos delta Vout. Delta Vin menos delta Vout. E aí, repare uma coisa aqui, tá? Do ponto de vista do que apareceu aqui, tá? Ó. Eu tenho delta V menos delta Vout dividido por R0. E eu tô vendo a outra corrente, que é delta Vin menos delta Vout dividido por 1 sobre GM. Tudo bem? Repare que é como se
essa coisa, esse número aí, 1 sobre gm, essa quantidade, tá? 1 sobre gm. E é para fazer sentido, tá? Porque, ó, gm é uma condutância. A gente chamou de trânsito quando não é condutância, é o inverso de uma resistência, tá? O inverso dela é uma impedância, tá? 1 sobre gm é uma impedância. Tem unidades de impedância, tá? É como se esses dois caras aí estivessem em paralelo, porque eles estão vendo a mesma tensão. Tudo bem? Então, ó, vai já percebendo o que está acontecendo aí no meio do caminho. Próximo. Eu tenho aqui essa outra corrente está descendo aqui, tá? Então vai ficar mais 0 menos delta V out dividido por R0 tem que ser igual a delta V out sobre RE, tá? Faz a conta, arruma aí a álgebra, parada toda. Você vai chegar no seguinte, tá? Sem aproximação nenhuma, primeiro. Vou mostrando as aproximações ó, passo a passo aqui. Vai ficar, ó, 1 sobre Rπ mais Gm dividindo 1 sobre Re mais 1 sobre R0 mais 1 sobre Rπ mais Gm, tá? Mais Gm. E aí, eu vou considerar aqui o Gm é bem maior do que 1 sobre Rπ, que a gente viu lá que 1 era... o Rp é Gm sobre beta... como é que era aqui? Cadê a minha anotação aqui para trás aqui? Só para não falar besteira. O Rp é beta sobre Gm, tá? 1 sobre Rp é Gm sobre beta. Então, eu vou considerar que o Rp é sempre menor do que o beta. Entre aspas, bem menor do que o beta, tá? E aí, eu vou ficar com... Fazendo essa aproximação aí, tá? Então, essa soma aqui fica aproximadamente Gm. Essa soma fica aproximadamente Gm. E repare que do lado de cá eu tenho 1 dividido pelo paralelo desses dois caras aí, tá? Se eu já... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar Gm mais 1 sobre Rp, vou aproximar por Gm. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo paralelo ali. Vai ficar Gm, Re em paralelo com R0, dividido por 1, mais Gm, Re em paralelo com R0. E repare que é exatamente o mesmo resultado que a gente chegou na conta com o transistor MOS, tá? Isso aqui vai dizer que é aproximadamente 1. É um número sempre menor do que 1, mas é perto de 1, tá? Esse ganho aqui. Impedância de entrada. Zen desse cara aqui. Me lembro que dá trabalho, dá um pouco de trabalho essa conta aqui. Vamos lá. Vai ficar assim. Aqui eu tenho delta e in. E aí a minha nota de aula tá bem bagunçada. Estou tentando achar por que eu... Tem delta V out, tem delta VBE. Tem uma baita confusão aqui. Não sei porque eu não fui direto ao ponto aqui nessa parada. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui do jeito que eu acho que tem que ser. Não sei porque que a minha nota de aula nesse ponto está tão bagunçada. Vai ficar assim, ó. Eu espero, né? Vamos lá. Eu quero calcular aquela corrente ΔI, como é que ela é controlada pelo ΔVin, tá? Pelo ΔVin. E aí, repare que eu tenho aqui, ó. Essa corrente ΔI, essa corrente está passando pelo resistor RP, tá? Então, eu tenho o quê? ΔI, ele é ΔVBE dividido por RP. Dividido por RP, tá? Aí na minha anotação eu fiz o seguinte. Agora a grande pergunta, por que eu fiz esse delta V out, não sei o que, confusão.
Tem uma segunda equação aqui que eu vou precisar dela. Então, deixa eu ir escrevendo aqui e substituindo para ver onde é que vai dar, e aí eu vou achando outras equações, tá? Porque eu realmente não sei, a bagunça está na minha nota de aula. Não sei o que eu quis dizer na hora que eu escrevi isso, mas vamos lá. Essa primeira equação aqui vai acontecer, tá? Uma equação que tem um I. Segunda coisa que eu percebo é o delta VBE é a diferença entre o delta VIN e o delta Vout. Ah, é por isso aqui, tá? Que eu preciso dessa coisa. Porque na hora que eu substituir ou essa nessa ou vice-versa, vai aparecer delta Vout. Então, eu preciso de uma outra equação para eu poder eliminar esse delta Vout daí. Tá? Eu quero que apareça uma equação que só tenha delta Iin e delta Vin. Tá? Repare que na hora que eu substituir, por exemplo, essa de cima na de baixo, vai aparecer assim. Deixa eu até ir fazendo, tá? Juntando essas duas vai ficar delta Iin vezes RP vai ser igual a delta Vin menos delta Vout. Tá? Eu quero sumir com esse delta Vout daqui. Quero reescrever esse cara em termos de alguma outra coisa. Tá? Delta Vout. Como é que eu posso fazer ele andando rápido aqui? Ó, delta Vout, eu posso dizer que é delta In menos RP. Não estou convencido disso que eu fiz na minha anotação de aula, não. Eu não posso usar o ganho que eu acabei de calcular? Posso usar o ganho que eu acabei de calcular, não? A outra equação que eu escrevi aqui foi a seguinte. Eu estou tentando descobrir de onde é que ela aparece, tá? Mas eu vou escrever ela aqui para vocês. Eu tenho uma que eu acho que é o seguinte. Ó, eu escrevi isso aqui. RE em paralelo com R0 vezes delta I1 mais GM delta I1 delta I1 vezes RP, tá? Esse paralelo aqui, reparem que eu tenho, ó, RE tá vendo delta Vout 0, o R0 tá vendo delta Vout e 0, então esses dois caras estão em paralelo, tá? Esses caras estão em paralelo. E aí o que eu estou fazendo é, ó, delta I vezes essa corrente aqui, delta I vezes essa resistência aqui, mais GM vezes esse termo aqui que eu não sei de onde vem. Agora eu fiquei... Ninguém tá vendo onde é que poderia estar vindo isso? Eu vou dar só o resultado para vocês e depois eu checo de onde é que eu tirei essa conta aqui, tá? Depois eu checo de onde é que eu tirei essa conta aqui, porque essa conta tá muito maluca na minha coisa aqui, tá? E aí eu mando para vocês depois o caminho para chegar nela aqui, porque tem alguma coisa errada aqui na minha conta que eu não estou conseguindo descobrir o que é. Não vou dar o resultado para a gente não ficar parado. O pedaço de entrada aqui é para dar, tá? RP mais beta mais 1 vezes
RE em paralelo com R0. Tá? É bastante comum encontrar por aí, pessoal aproximando essa coisa aqui por RP, porque é um pouco mais fácil de lembrar, tá? Mas entendendo que pô, é uma coisa que é RP mais algum outro número, então a impedância é grande, tá? RP mais alguma outra coisa que dá uma impedância grande. Depois eu mando para vocês de onde é que sai essa coisa aí. Mas vamos para frente. E a impedância de saída? Z. Zout. Zout eu vou desligar a tensão de entrada, tá? E fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Desligar aquele cara ali e fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, tá? Aí perceba uma coisa aqui, pessoal. Fazendo aparecer zero aqui, o RP, o RE e o R0, todos os três estão em paralelo. Todos os três estão em paralelo. Então, vou reescrever o circuito para ficar um pouco mais simpático, tá? Vai ficar assim, ó. Aqui. GM. GM. Tá? E repare que é GM vezes delta VBE. O VBE tá vendo, ó, 0 nessa ponta aqui, delta Vout nessa ponta aqui. Então, eu já vou escrever, tá? Que isso aqui é GM menos delta Vout. Essa corrente aí. Essa corrente aqui. O delta Vout está aqui nessa ponta, que é o que está aqui. Essa ponta aqui. No lado de cima, eu estou vendo 0, que é o que eu estou vendo nessa ponta aqui. E aí eu estou vendo aí em paralelo aqui um resistor que eu vou chamar de RX, que é o paralelo de R0 com RE com RI. Na ponta de cima dele eu estou vendo 0. Na ponta de baixo dele, estou conectado no Vout, tá? E aí eu quero fazer leite das correntes no nó de saída nessa coisa aí. Então vai ficar assim, ó, essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, que é o delta e out, tem que somar 0. Então vai ficar GM menos delta Vout mais 0 menos delta Vout dividido por aquele RX ali, que é aquele paralelo todo, mais delta e out tem que dar 0. Beleza? Faz a contaiada aí toda, nessa coisa toda, tá? Você vai chegar no seguinte resultado. Tá meio apertado aqui. Vou crescer aqui, que aí vocês enxergam bem, né? Deixa eu ver como é que... vou escrever aqui nesse cantinho aqui. Vocês vão chegar ao seguinte, tá? Delta e out é igual a delta Vout vezes 1 sobre RE mais 1 sobre R0 mais 1 sobre RP mais GM. E aí, repare, ó, o tempo todo que aparecer essa aproximação aqui, tá? Esse fator GM mais 1 sobre RP, tá? Isso aqui é aproximadamente GM. O RP é GM sobre... O 1 sobre RP é GM sobre beta, tá? Essa soma é praticamente desprezível. E aí a gente está ficando com Zout igual a 1 dividido por essa coisa aí que sobrou, 1 sobre RE, mais 1 sobre R0 mais GM, tá? Que é aproximadamente 1 sobre GM, aproximadamente 1 sobre GM, naquela toada, tá? Divide em cima e embaixo por GM, divide em cima e embaixo por GM, vai ficar 1 sobre GM em cima, esse termo aqui vai virar 1, isso aqui é 1 dividido por uma resistência, tá? 1 dividido por uma resistência. Aí você tem no denominador dessa conta 1 mais 1 dividido por uma coisa, tá? Essa contaiada toda na parte de baixo vai dar aproximadamente 1. Em cima sobrou 1 sobre GM. Tudo bem? Que é a impedância de saída, que é a impedância de saída considerada baixa, tá? E aí,
para resumir todos eles, tá? Vamos ler aqui, está acontecendo. Ficou assim, ó. Ficou assim. Vai ficar assim. Por que eu não estou conseguindo escrever? Ficou assim, ó. Tem um amplificador fonte comum. A cara dele é essa aqui. A cara dele é essa aqui. Eu vou desenhar só com transistor MOS, mas é a mesma coisa com transistor bipolar, tá? Eu tenho o amplificador, para ficar igual na minha nota de aula, dreno comum, que é assim. E eu tenho porta comum, que é assim. Entrada aqui. Aqui é uma tensão constante. A saída aqui, lá de cá, tá? Aqui eu vou botar o ganho. Aqui eu vou botar a impedância de entrada. Aqui eu vou botar a impedância de saída para todos eles. E aí, tá atenção, tá? Eu vou escrever em amarelo os resultados com o transtorno MOS e em vermelho os resultados com o transtorno bipolar, que aí fica bem nítido aqui uma coisa com a outra, tá? Com o transtorno MOS ficou, ó, menos GM vezes a impedância de saída. A impedância de entrada deu infinito. Esse cara aqui deu R0 em paralelo com RD, que a gente aproximou por RD. Aqui, o ganho ficou GM, RS em paralelo com R0, dividido por 1 mais GM, RS em paralelo com R0, que a gente aproximou por 1. Alta impedância de entrada. E 1 sobre GM, que é baixa impedância de saída. Do lado de cá ficou GM vezes o Z out. 1 sobre GM. E R0 em paralelo com RD, que a gente aproximou por RD. Isso para o caso do MOSFET. Para o caso do transistor bipolar, ficou menos GM vezes Z out, RP, e R0 em paralelo com RD, que a gente aproximou por RD. Aqui embaixo ficou GM vezes RE em paralelo com R0, dividido por 1, mais GM, RE em paralelo com R0, que a gente aproximou por 1. Aqui ficou RP mais beta mais 1, RE em paralelo com R0, que eu preciso mandar isso aqui para vocês ainda. 1 sobre G. Aqui ficou GM vezes Z out. 1 sobre GM. R0 em paralelo com RC, que a gente aproximou por RC, tá? Então, repare que aí tá todos os parâmetros de todos os amplificadores possíveis, tá? Então, meio que esse slide aí você precisa para sacar todo mundo, tá? Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui, tá? E aí eu vou fazer uma outra conta aqui já para explicar por que algumas coisas eu vou chamar de baixa impedância, de alta impedância e tal, tá? Mas olha só um negócio aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é, em termos do ganho, o único desses caras aqui, ó, que teve sinal de menos, teve inversão de sinal, tá? Foi aqui. Foi no caso do fonte comum. Esse caso, fonte comum. Nesse caso aqui, ó, o ganho é positivo. Nesse caso aqui, o ganho é positivo. Então, o normal é dar ganho positivo, tá? Ou uma outra regrinha, que é como eu gosto de pensar, tá? Até porque isso aí vai ajudar depois quem for fazer eletrônica 2, ajuda a analisar circuitos diferenciais e etc. Tal. Eu bolei uma regra na minha cabeça que é a seguinte, ó. Sempre que o sinal sair da porta para o dreno, que é o caminho que está acontecendo aqui, nesse amplificador, vai ter inversão de sinal.
É o único caso sem inversão de sinal. Porque daqui para cá não inverte o sinal e daqui para cá não inverte o sinal. Tá? Então, daqui para cá o caminho é polaridade positiva, daqui para cá o caminho é mais, daqui para cá o caminho, inverte o sinal. Tá? Sempre acontece isso. São os 3 casos possíveis que você pode fazer sinal trafegar aí dentro. O único deles que inverte sinal, que a gente está vendo ali pelo ganho, é aquele lá, primeiro de cima ali, fonte comum. Primeira coisa que eu gosto de observar. Tá? O único, sempre que você sair da porta e o sinal for aparecer lá no dreno, vai ter inversão de sinal nesse caminho. Tá? Sempre. É isso que é meio que uma regra geral. Tá? Segunda coisa, quero que vocês percebam que isso aqui tem, eu vou chamar, tá, de alto ganho. Alto ganho. Esse cara aqui funciona como se fosse um buffer. Ele tenta copiar a entrada na saída. Então, eu não consigo usar esse cara para aumentar o tamanho de sinal, mas eu consigo usar ele já. Ele vai funcionar exatamente como buffer mesmo, tá? Como buffer, mas ele sempre diminui o sinal. Lembra que a gente viu lá que ele é sempre menor do que 1, tá? Mas ele tem essa ideia de buffer. E do lado de cá eu tenho um outro circuito que tem alto ganho. Então, quando eu preciso aumentar o tamanho do meu sinal de tensão, isso é ganho de tensão, tá? Entrou tensão e saiu tensão. Se eu preciso de ganho de tensão, eu preciso usar obrigatoriamente ou fonte comum, que é o primeiro, ou porta comum, que é o terceiro. Não tem como usar o dreno comum, coletor comum, para dar ganho. Ele não serve para isso. Tá? Próxima coisa aqui, ó. Repara que esse cara aqui tem alta impedância de entrada, tá? Ó, infinito, o RP é um número razoavelmente grande também. Esse cara que tem alta impedância de entrada, olha lá, número grande aqui, tá? E esse cara aqui tem baixa impedância de entrada, tá? O 1 sobre Gm, eu vou mostrar já, vou fazer uma outra conta aqui com vocês, que vai ficar um pouco mais claro porque eu vou sempre chamar o 1 sobre Gm de impedância baixa, apesar de independente do número que isso for, tá? Mas segue comigo aqui. Aceita por enquanto que é baixa impedância, tá? E aí lembra, para que serve saber alta impedância ou baixa impedância? Na hora que eu preciso colocar um sinal de entrada de tensão, tá? Eu preciso de alta impedância de entrada. Quer dizer que esse cara aqui serve como entrada de tensão, esse cara aqui serve para colocar tensão de entrada, mas esse cara aqui não serve para colocar tensão de entrada. Baixa impedância de entrada serve para colocar corrente de entrada. Tá? Ele aceita bem corrente de entrada, mas ele não aceita bem tensões de entrada. Por isso que a gente viu algumas aulas passadas aqui. Em termos da impedância de entrada, para isso que ela serve, tá? Alta impedância de entrada é para eu botar tensão de entrada, para eu aceitar tensões de entrada. Baixa impedância de entrada serve para eu aceitar correntes na entrada. E na saída, eu tenho, ó, alta impedância de saída, tá? Vou considerar que isso aqui é sempre impedância alta. Eu tenho baixa impedância de saída nesse cara aqui e tenho alta impedância de saída. E aí percebam que, tá? No lado da saída, alta impedância é bom para sair corrente, não é bom para sair tensão, tá? Alta impedância de saída é bom para colocar uma corrente para fora, funciona como uma fonte de corrente, mas é ruim para colocar a tensão de saída para fora, para drivar uma carga que precisa. A tensão vai cair muito. Se eu colocar uma resistência ali, uma carga, para pegar aquela corrente de saída. Tá? Ao passo que baixa impedância de saída funciona como uma boa fonte de corrente. Tá? Funciona como uma boa fonte de tensão do lado da saída. Tá? E aí começa a ter um problema, que você olha e fala assim, professor, quer dizer então que esse cara aqui, ele aceita tensões na entrada, ele produz tensões na saída bem, mas ele não dá ganho. Se eu quiser dar ganho, eu preciso vir para cá, ou para o de cima que tem, ó, alto ganho, aceita tensões na entrada, por exemplo, mas ele não consegue colocar tensões na saída, tá? Ou
vir para o de baixo, que tem alto ganho, mas ele não consegue botar nem altas, nem tensões direito na saída e nem receber tensões direito na entrada. É um bom amplificador para fazer entrada e saída de corrente, tá? Esse de baixo aí. Mas ele é ruim para fazer essa coisa. Ô, professor, como é que eu faço então um amplificador de tensão que tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída? Olha, você pode começar a combinar eles. Você pode tentar fazer alguma coisa assim, tá? Faz um estágio fonte comum que tem alto ganho e tem alta impedância de entrada, tem baixa impedância de saída, tá? Baixa impedância de saída quer dizer o seguinte: se eu tentar puxar muita corrente aqui, a tensão cai muito de saída, tá? Então, para eu conseguir usar esse cara, basta eu não puxar muita corrente na saída dele, porque aí ele não vai perceber muita bagunça, tá? Só que eu quero fazer uma caixa preta que tem baixa impedância de saída, né? Isso aqui, tá? Isso aqui tem alta impedância de saída, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar e vir colocar um buffer assim, ó. Bom, repare que aqui ó, a impedância é alta, então a corrente que vai drenar a carga que o primeiro estágio vai perceber é baixa. Esse cara aqui vai pegar o ganho, ele vai dar aproximadamente 1 de ganho, ele vai tentar copiar, tá? Sempre perde um pouquinho, mas você vai conseguir fazer essa cópia aqui. Ele tem alta impedância de entrada, o que é importante para fazer essa conexão aqui, tá? Porque esse cara tem alta impedância de saída, senão não encaixa coisa com outra, e ele tem baixa impedância de saída. E na hora que você bota os dois na caixa preta, e faz um amplificador com aqueles dois ali dentro, tá? Tem alguns detalhes, tá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. É razoavelmente incomum conectar assim um direto no outro, tá? Mas conceitualmente é isso que a gente vai fazer. Tá? Eu vou mostrar para vocês que tem problema de polarização aí e tal, vou mostrar como é que conserta isso. Mas do ponto de vista de composição de circuitos, tá? Como é que fica essa coisa aqui? Fica um circuito, uma caixa preta, que tem o ganho de AV, que é esse aqui, vezes 1 aproximadamente. Ele está vendo a alta impedância de entrada, então isso aqui vai ser mais ou menos alto ganho. E eu estou vendo essa impedância de saída. Essa impedância de saída é baixa, tá? E aí eu consigo fazendo combinações desses caras para ter alta impedância de entrada, baixa impedância de saída, qualquer coisa que você quiser aí nesse meio do caminho, tá? Essa combinação que eu estou mostrando para vocês é extremamente comum. Extremamente comum. Inclusive, assim, uma combinação meio padrão, tá? Assim, raramente você vê um amplificador de tensão que não tem um estágio de entrada, meio que do jeito que está aí, tá? O estágio de entrada que ele está tentando fazer, alto ganho, tá? E um estágio de saída, um outro circuitinho lá dentro, conectado, saída, que o que ele está tentando fazer é só arrumar a impedância de saída. O estágio de saída, normalmente, a única coisa que ele está tentando fazer é isso aqui, tá? Entre as consertar a impedância de saída. Pergunta, filho. Podia ser um bipolar ou só MOSFET? Pode misturar também, bipolar, pode fazer a coisa toda, tá? Tudo que eu tô falando aqui funciona com transistor bipolar também, tá? Transistor bipolar vai ter alguns pequenos detalhes de polarização, mas é tudo igual. Tudo igual. Tudo bem? Conceitualmente é tudo igual, tá? Inclusive, misturar, tá? Tem circuitos que tem entrada com MOSFET e a saída com bipolar. Não, foi justamente isso que eu perguntei. Oi, desculpa. Foi justamente isso que eu perguntei, se podia misturar o MOSFET com o bipolar. Não tem problema misturar. Hoje em dia, circuitos mais recentes, quando eu digo mais recentes, dos últimos 15, 20 anos, tá? A gente tenta fazer tudo com MOSFET, tá? A gente tenta fazer tudo com MOSFET, tá? Por quê? MOSFET, ele, em geral, ele é mais difícil de dar ganho, mas ele tem muita impedância de entrada, tá vendo aí? Tipo assim, a impedância de entrada dele é infinita, cara. É muito mais fácil de fazer alguma coisa, tipo, altíssimas impedâncias de entrada, tá? E aí tem vários circuitos, principalmente esses circuitos que são muito sensíveis, tá? Essa impedância de entrada aí alta ajuda muito mesmo,
tá? Em vários e vários circuitos, tá? É mais fácil fazer um circuito de baixo ruído, entre aspas, tá? Tem detalhes, mas é um pouco mais fácil um circuito de baixo ruído quando tem pouca corrente entrando aí, tá? Mas são detalhes e detalhes, tá? Conceitualmente é isso que você pode misturar todo mundo aí que funciona. Seguindo aqui para a gente fechar. 10 minutos antes do teste de vocês. Se bem que eu vou abrir o teste de vocês e aí eu comento a história do 1 sobre GM na aula que vem. É coisa que eu preciso de um pouquinho de tempo, então eu posso embolar aqui o teste de vocês. Vou abrir ele aqui mais cedo, na aula que vem eu comento a história do por que eu estou chamando 1 sobre GM de baixa impedância. Tá? Vou analisar o que está acontecendo lá dentro dos transistores. Deixa eu abrir o teste de vocês aqui. Eu vou encerrar a gravação e já abro o negócio.